Bem-vindos ao debate. A discussão de hoje mergulha num material fascinante que explora a inteligência artificial na liderança. E não estamos falando da IA como uma simples ferramenta para automatizar tarefas, mas sim como um potencial terceiro líder, sabe? Na gestão de pessoas, de saúde mental e, claro, de resultados. Exato. E a questão que pulsa por trás de todo o material é se essa integração se é uma evolução de verdade que pode ampliar a nossa humanidade no trabalho, ou se é só uma porta de entrada para formas muito sofisticadas de vigilância e, no fim, de desumanização. A nossa conversa hoje gira em torno disso. A IA na liderança é um espelho que nos mostra as falhas do sistema para a gente poder cuidar melhor uns dos outros, ou é uma ferramenta de controle que terceiriza a responsabilidade que deveria ser humana? Olha, a minha visão é que a gente precisa olhar para a IA de forma estratégica. Se bem usada, ela pode ser um catalisador incrível para uma liderança mais consciente, mais humana, orquestrando tecnologia e pessoas para melhorar o bem-estar e o desenvolvimento de todo mundo. Já eu defendo que essa linha entre o cuidado e a vigilância é muito mais fina do que parece e é aí que mora o perigo. Corremos um risco enorme de essa mesma IA, na gestão de pessoas, virar um instrumento de punição e acabar esvaziando o papel do líder, que é essencialmente humano. Meu ponto de partida é que a IA não vem para competir com o líder, mas sim para ser uma parceira. O objetivo aqui não é só produtividade, é aumentar a consciência. Pense na gestão de saúde mental. Hoje, ela é muito baseada em achismos, em percepções. O material propõe algo para mim revolucionário, transformar isso em análise de dados concretos. Imagine ter um mapa do cansaço da sua equipe que mostra visualmente padrões de sobrecarga, excesso de reuniões e e-mails fora de hora. A ideia é boa no papel. É mais que boa. Ela muda o jogo, porque ela tira o foco da culpa individual. Em vez de pensar, fulano é fraco, não aguenta a pressão, a gente começa a ver o sistema e a pensar, nosso modelo de trabalho está tóxico. O líder deixa de ser um fiscal de tarefas e se torna o que o material chama de designer de contexto. Ele usa os dados não para apontar o dedo, mas para redesenhar processos, para proteger a equipe. A tecnologia, nesse caso, devolve a dignidade, em vez de roubar. Um pouco ingênua. A mesmíssima tecnologia que gera esse mapa do cansaço pode ser usada para monitorar o conteúdo dos e-mails, analisar o sentimento nos chats da empresa, rastrear cada login e logout. Isso vira muito rápido uma vigilância travestida de cuidado. E a distinção crucial que o material aponta é quem se beneficia primeiro com esse dado. Se o objetivo é usar a informação para punir, para criar um ranking de quem está mais engajado ou para humilhar quem está desmotivado, a empresa só está terceirizando o papel de algoz para um algoritmo. Fica muito mais fácil demitir alguém quando você tem um dashboard provando a baixa performance. Mas isso é um problema de cultura, não da ferramenta em si. É um problema amplificado pela ferramenta. Introduzir essa tecnologia sem proteções muito claras, como a sugestão de um comitê de impacto humano para avaliar as consequências, é deixar a decisão na mão de quem vê a IA como um brinquedo novo, ignorando o impacto profundo na vida das pessoas. O risco de a gente começar a terceirizar a escuta, o cuidado, a empatia para um algoritmo é real. E, para mim, assustador. Ok, eu entendo a lógica do medo, mas vamos ser práticos por um segundo. A IA pode ser exatamente o espelho do sistema que a gente precisa. Imagine um líder que, em vez de chegar na reunião e falar, pessoal, sinto que estamos cansados, ele abre um painel e mostra, olha, nas últimas 2 semanas, tivemos um pico de 30% de e-mails enviados depois das 8 da noite e o nosso tempo em reunião aumentou 40%. Isso não é sustentável. Ele não está acusando ninguém, ele está expondo a realidade do sistema e perguntando o que nós, como time, vamos redesenhar para mudar isso. O slogan que o material propõe é perfeito para isso. IA, mede, líder, conversa. A tecnologia te dá o termômetro, a febre, mas a decisão de como cuidar, de como agir, continua sendo profundamente humana. Que você descreve realmente existe. Para cada um desses, existem 10 que vão olhar para o mesmo painel e pensar, quem são os 20% que estão enviando menos e-mails fora de hora?
talvez eles não estejam tão comprometidos. E vamos ser honestos aqui. A análise de sentimento em e-mails e chats não é por si só uma quebra da confiança fundamental entre líder e time. O funcionário passa a se policiar o tempo todo. Se a IA aponta sinais de frustração, mas o líder não tem a habilidade ou o tempo ou a segurança psicológica para ter a conversa humana que isso exige, a ferramenta não só se torna inútil, como vira um veneno. Ela cria um ambiente de paranoia, onde todos sabem que estão sendo vigiados, mas ninguém se sente cuidado. Você toca num ponto fundamental. A ferramenta é inútil ou até perigosa se o líder não souber o que fazer com a informação. E é exatamente essa lacuna de habilidade que a segunda parte do material tenta resolver, com umas ideias bem provocadoras sobre como a IA poderia desenvolver os próprios líderes. Estou curiosa para ver como. A primeira ideia é quase ficção científica, mas já é real. Usar a IA como um laboratório seguro para conversas difíceis. Pense num simulador de voo, mas para emoções. O material chama de dojo de liderança. Um líder pode praticar uma conversa de feedback duro, uma demissão, a mediação de um conflito, com um avatar de IA. E esse avatar simula reações humanas. Fica na defensiva, faz silêncio, argumenta. O líder pode errar, pode testar abordagens, calibrar o tom, tudo isso num ambiente seguro antes do encontro real. É uma revolução na forma como a gente treina a liderança. Mas espere um pouco. Isso não corre o risco de criar líderes robotizados? Líderes que, em vez de reagirem com empatia genuína no momento, estão tentando se lembrar do script que praticaram com o avatar? Onde fica a autenticidade nisso? Liderança não é um algoritmo a ser executado. É uma dança, é improviso. Como um simulador te prepara para a complexidade de uma reação humana real? O choro genuíno, a ironia sutil, o silêncio que diz tudo. Um avatar não replica isso. Mas o objetivo não é criar um ator, e sim dar ao líder a chance de ouvir a si mesmo. Quantas vezes um líder entra numa conversa difícil sem ter a menor ideia de como sua abordagem soa para o outro lado? O simulador não te dá o script perfeito, ele te dá um espelho. É uma chance de ensaiar não o que dizer, mas como se sentir mais preparado e consciente na hora H. Um espelho distorcido, talvez. Continuo cética de que isso gere mais humanidade em vez de uma performance de humanidade. Bom, se essa ideia foca no comportamento externo, a segunda vai ainda mais fundo, para dentro da cabeça do líder. É uma ideia ousada. A IA como uma espécie de editor da nossa voz interior. Sabe aquela conversa interna que todo líder tem, cheia de ansiedade, do tipo, não vou dar conta, vão achar que sou uma fraude? A proposta é que o líder confesse isso para a IA e a ferramenta, agindo como um coach cognitivo, o ajude a reestruturar esse pensamento, transformando a autossabotagem num plano de ação. Com todo respeito, essa ideia me parece um passo perigoso demais. Quer dizer que vamos terceirizar nosso autoconhecimento para um algoritmo, substituir a reflexão profunda, a terapia com um profissional, uma conversa honesta com o mentor, por um prompt de comando? Isso me soa como uma receita para fragilidade emocional, não para resiliência. A gente corre o risco de criar uma dependência bizarra onde o líder não consegue mais processar as próprias emoções sem a ajuda de uma máquina. Onde fica o desenvolvimento da autoconsciência se o espelho já vem com um filtro de edição automática? Não vejo como um substituto para a terapia, de forma alguma. Vejo mais como um personal trainer cognitivo. Um apoio no dia a dia para treinar um músculo mental que muitos líderes nem sabem que têm. É uma ferramenta para identificar padrões de pensamento sabotador em tempo real e oferecer alternativas, algo que um terapeuta não pode fazer 24 horas por dia. É um complemento, não uma substituição. É um complemento que pode atrofiar o músculo principal. É como usar uma calculadora para somar 2 mais 2. Conveniente, mas te deixa incapaz de fazer a conta sozinha. Entendo a preocupação. A terceira ideia, no entanto, muda o foco do líder para o time. A IA como curadora de futuros possíveis. A ferramenta analisa competências, interesses, projetos entregues, feedbacks recebidos e, com base nisso tudo, desenha alguns cenários de evolução de carreira para cada pessoa da equipe.
Isso transforma completamente as conversas de desenvolvimento. Em vez daquela pergunta vaga, onde você se vê em 5 anos? O líder chega com algo concreto. Olha, com base nos seus talentos e interesses, a IA e eu co-criamos 3 futuros possíveis para você aqui dentro. Vamos discutir qual deles te anima mais? Co-criamos, ou o algoritmo cuspiu um resultado padronizado baseado em dados do passado. É uma ferramenta para iniciar a conversa, não para terminá-la, para dar um ponto de partida concreto. Mas e o viés? Essa é a minha maior preocupação aqui. Se a IA foi treinada com dados históricos de carreiras da empresa, e esses dados mostram, por exemplo, que a maioria dos diretores veio da área de finanças e são homens, ela não vai simplesmente perpetuar esse padrão? Ela vai acabar sugerindo caminhos limitados para as mulheres ou para pessoas de outras áreas, reforçando um status quo que a gente diz que quer quebrar. Em vez de abrir portas, a IA pode acabar construindo paredes invisíveis, só que agora com uma aparência neutra e baseada em dados. O risco do viés é real e precisa ser gerenciado ativamente, sem dúvida. Mas qual é a alternativa hoje? A carreira de uma pessoa depende quase que exclusivamente da intuição, do tempo limitado e dos vieses inconscientes do seu líder direto. É uma loteria. A IA, mesmo imperfeita, pode trazer uma base de dados para uma conversa que hoje, em muitos lugares, nem acontece. Ela força uma discussão mais intencional sobre o futuro das pessoas. Força uma discussão baseada num mapa potencialmente falho. Eu prefiro a loteria da intuição humana com todos os seus defeitos do que a tirania de um algoritmo enviesado. Essa tensão nos leva direto ao ponto final. O papel do líder com tudo isso é de ampliação ou de abdicação. Na minha visão, a IA pode de fato cuidar do líder. O material sugere até um assistente de higiene mental, como num diário guiado inteligente. Ao final do dia, o líder processa com a IA o que o desgastou, que conversas ele adiou, onde ele se sentiu inseguro. A tecnologia tira o ruído, a carga mental das tarefas operacionais para que o humano possa se concentrar no que só ele pode fazer. Sentir, escolher, conectar, criar. É a ampliação máxima do potencial humano. Ou é a abdicação final da sua responsabilidade? Se a IA pode dizer ao líder que há frustração na equipe, se ela pode organizar os temas para a terapia dele e sugerir os ajustes operacionais, qual o incentivo para o líder desenvolver a sua própria sensibilidade? Ele pode se sentir tentado a substituir sua própria escuta, sua intuição, sua presença atenta pela análise fria do algoritmo. O perigo, como o próprio material alerta, é a IA não ser uma ferramenta para a escuta, mas a substituta da escuta. E no momento em que a liderança deixa de ser um ato de presença e passa a ser a interpretação de um dashboard, ela deixa de ser liderança. Vira gerenciamento de dados. Então, voltamos à nossa pergunta inicial. A IA é um espelho para o cuidado ou uma ferramenta de controle? O que fica claro na nossa conversa é que ela pode ser os dois. A tecnologia não é o fim, é o meio. A intenção por trás de sua aplicação é o que define o resultado. Se for usada com o objetivo genuíno de servir e proteger as pessoas, ela tem o potencial de liberar os líderes da sobrecarga para que eles possam se dedicar ao trabalho que é e sempre será insubstituivelmente humano. O desafio não é entender de IA, mas usar a IA para ampliar nossa própria humanidade. Da minha perspectiva, a análise reforça que este é um campo minado de dilemas. E sem uma governança muito clara, sem esses comitês de impacto humano, sem o foco primário e inegociável na dignidade e na autonomia das pessoas, a tendência natural será a de criar ambientes de trabalho mais eficientes, sim, mas fundamentalmente desumanizados. A primeira pergunta que qualquer líder deveria fazer antes de adotar uma dessas ferramentas não é qual o retorno sobre o investimento, mas sim isto vai devolver ou vai roubar a dignidade do meu time. Se a resposta não for clara, o risco é alto demais. Concordo que o material não oferece uma resposta definitiva, mas um mapa das tensões que estão em jogo. A verdadeira questão não está na capacidade da tecnologia, que a gente sabe que avança de forma exponencial. Intenção ao aplicar essa tecnologia. E explorar essas diferentes perspectivas é só o começo de uma longa jornada para entender o futuro da liderança neste novo mundo.